Temos agora, daqui a alguns instantes, uma reunião da bancada feminina, as senadoras com o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, porque pela manhã hoje tivemos uma reunião muito produtiva, onde fechamos, onde determinamos a nossa agenda, a nossa pauta para este segundo semestre do ano de 2016, tendo como destaque as ações em torno dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Porque agora, no dia 7 de agosto, senador Jorge Viana, a Lei Maria da Penha completará 10 anos de existência. E para a gente, sem dúvida nenhuma, não só mulheres, não só a sociedade brasileira, mas para o mundo inteiro, a Lei Maria da Penha passou a ser uma lei, uma referência muito importante, porque não é somente uma lei que visa punir o agressor, aquele que dentro do lar agride a sua companheira. Não, é uma lei que, além, obviamente, de prever as punições aos agressores, aqueles que praticam de forma covarde violência contra as mulheres, a lei trabalha também na prevenção e no amparo de todos os envolvidos nesses atos de violência. Não só a mulher agredida, seus filhos, suas filhas, mas o próprio agressor. Então, nós vamos realizar inúmeras atividades em torno da Lei Maria da Penha, além de alguns seminários que estaremos realizando e algumas publicações que estaremos lançando nesse segundo semestre. Mas, senhor presidente, senhores senadores, eu tenho o assunto que me traz à tribuna, diz respeito, mais uma vez, à situação dos estados brasileiros e, sobretudo, à situação dos estados após a renegociação, a nova renegociação entre governo federal e estados brasileiros no que diz respeito à dívida pública. A presidente Dilma, já num diálogo longo com os governadores, ouvindo suas reivindicações, havia acordado, havia aceitado fazer uma renegociação da dívida, alargando o prazo para o pagamento, o que poderia gerar para esse ano uma retração na arrecadação, ou seja, em torno de 20 bilhões de reais. Quando assume Michel Temer, o presidente interino, ele faz uma nova negociação com os estados brasileiros. E eu sempre tenho dito, senador Omar, tiraram temporariamente uma presidente da República dizendo que ela gastava demais, que ela foi irresponsável, porque eles, muito melhor do que todos nós, sabem que a presidente Dilma não cometeu crime nenhum, porque se o que ela fez fosse crime, presidentes anteriores também teriam perdido os seus mandatos. Mas não é, foi apenas o impeachment, é apenas a desculpa para tirar a presidente da República. Mas a crítica que pesa sobre a presidente Dilma é que ela gasta de forma irresponsável, muito além daquilo que suporta o Estado brasileiro. Pois bem, são exatamente esses, e na figura do presidente interino, Michel Temer, que criticam a tal gastança da presidente Dilma, que fizeram uma nova renegociação com os estados, fazendo com que a União abdique de uma arrecadação de aproximadamente 50 bilhões de reais. Ou seja, não são mais 20 bilhões de reais, são 50 bilhões de reais. Uma negociação que favorece enormemente os estados mais ricos da federação. Favorece São Paulo, favorece o Rio de Janeiro, favorece Minas Gerais, favorece o Rio Grande do Sul e alguns outros, enquanto os nossos estados das regiões Norte e Nordeste não apenas ganham muito pouco com essa renegociação, mas perdem muito mais do que ganham. Porque na medida em que o governo federal negocia com esses estados, o governo federal abre mão de receber uma parcela significativa de recursos. E se o governo federal recebe menos recursos, ele repassa menos recursos para os estados. Então, foi por isso, senhoras e senhores senadores, que os estados brasileiros, 14 estados, fizeram uma carta e apresentaram uma carta em nome de todos esses governadores ao presidente Michel Temer. Eu tenho aqui cópia da carta, que eu faço questão de ler. É um documento sintético assinado por todos os governadores do Norte e Nordeste. Está aqui Tião Viana,
Tião Viana, que assina Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, governador do estado do Acre, governador José Renan Calheiros Filho, de Alagoas, Antônio Valdez Góes, do Amapá, governador José Melo, do Meio Estado, Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, Ceará, Flávio Dino, do Maranhão, Robson Oliveira, do Pará, Simão Jatene, Robson Oliveira, Ricardo Coutinho, da Paraíba, Paulo Câmara, Pernambuco, Wellington Dias, Piauí, Robson Mesquita, Rio Grande do Norte, Farias, Confúcio Moura, Rondônia, Sueli Campos, Roraima, Jackson Barreto, Sergipe e Marcelo Miranda, do estado do Tocantins. E o que diz a carta? O que diz? Os governadores das regiões Norte e Nordeste do Brasil solidarizam-se incondicionalmente ao plano de auxílio aos estados que beneficiou essas entidades subnacionais brasileiras, em especial aqueles que contraíram maiores dívidas no âmbito da Lei 9.496 de 1997. Os estados das regiões Norte e Nordeste pouco aproveitam, entretanto, da proposta apresentada pelo governo federal, uma vez serem pouco endividados e suas dívidas com a União conjuntamente mal chegarem a representar 5% da dívida total dos entes. Vejam, senhores, os estados juntos do Nordeste e do Norte, eles juntos devem 5% do total da dívida de todas as unidades da federação. 5%. O senador Telmário teve também, já por diversas vezes, a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui do plenário. Então, diante disso, ponderam os senhores governadores e a senhora governadora. Considerando, pois, que os estados das regiões Norte e Nordeste, dependentes das transferências federais, em especial do Fundo de Participação dos Estados, sofreram uma queda real nas suas receitas em 2014 e 2015, mantendo-se a previsão de queda em 2016. Segundo, considerando que a Constituição Federal prevê tratamento isonômico do governo federal junto às unidades federadas. Terceiro, considerando que os estados das regiões Norte e Nordeste poderão buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, tratamento igualitário, conforme mandamento constitucional, senador Jorge Viana. Quarto, vimos propor ao excelentíssimo senhor presidente da República e ao excelentíssimo senhor ministro da Fazenda o ressarcimento das perdas do Fundo de Participação dos Estados, para que também possamos recuperar as economias subnacionais nesse exercício de 2016 e o estabelecimento da integridade perdida, ainda que parcial, dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Portanto, os estados postulam, primeiro, em caráter emergencial, que o texto do projeto de lei 257 de 2016 inclua o seguinte artigo, renumerando-se os demais. A União Federal poderá, em caráter emergencial, compensar os estados pelas perdas reais experimentadas pelo Fundo de Participação dos Estados FPE nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Segundo, que se restabeleça a tributação do imposto de renda sobre lucros e dividendos objeto da renúncia no ano de 1995. E aí assinam todos os governadores dizendo o seguinte, que confiantes na disposição do governo federal em atender de forma igualitária e equilibrada todos os estados brasileiros, eles encaminham o referido pleito ao presidente da República. E, senador Jorge Viana, nós estamos já coletando, vários senadores da República, coletando assinaturas de todas as bancadas, todas, do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pernambuco, Bahia, Sergipe, enfim, todos os estados do Amazonas, cujos governadores subscreveram essa solicitação.
para que a gente possa reforçar um pleito que não representa a vontade ou o desejo dos governadores, mas que representa a necessidade efetiva de cada um de nossos estados. Eu quero, desde já, agradecer o senador Telmário, que aqui neste plenário colheu inúmeras assinaturas. Muito obrigada, senador, e concedo a parte a Vossa Excelência para que, em seguida, possa concluir meu pronunciamento. Senador, eu queria exatamente registrar a fala de Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, vem ao encontro do anseio e desejo desses governadores, e nós tivemos a oportunidade, a convite de Vossa Excelência, de subscrever isso e participar efetivamente. Portanto, a fala de Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, é um grito de dor, de alerta, de uma grande necessidade daqueles estados que realmente assinaram esses documentos. Acho que só dois, só Alagoas e o Pará, acho que não assinaram, e os demais todos aí fizeram essa justa reivindicação. São todos entes federativos que merecem ter a mesma isonomia, o mesmo tratamento da federação, e esses estados ficaram prejudicados. E eu sempre digo aqui que o senador, que o estado do Amazonas, e aqui nós temos dois ilustres representantes, e é um estado que, quando abala a sua economia, quando abala a sua estrutura financeira e econômica, naturalmente atinge o estado de Roraima, que é um estado co-irmão e que ainda tem uma grande parceria com o estado do Amazonas. Muito obrigada, senador Telmário. Agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo imediatamente a parte ao senador Omar. Senadora Vanessa, ontem procurado por um assessor de Vossa Excelência pedindo para assinar, eu assinei o documento. É uma proposta do governador Flávio Dino, que contempla a região norte e nordeste. Nós temos que discutir as peculiaridades de cada estado. Você pega o Nordeste com 10 anos de seca, agora o Acre está seco também. O Acre, lá do nosso querido Jorge Viana, está numa situação de penúria. O ano passado foi uma grande... Hoje fui no Ministério da Integração, Defesa Civil, o Tião está aqui. Nós estamos com crise no abastecimento de água e o verão mesmo, que nós chamamos de verão, que é o período de estiagem, o auge dele será até 10 de setembro. Então, imagine... E para quem não conhece, o Purus é uma situação bastante... O Purus é uma área em que, se não houver um abastecimento de água regular, dá um problema sério na saúde daquelas pessoas que moram aí. Por isso, senador, eu acho que, nesse momento, não é questão de ser governo ou desgoverno, é uma questão de torcer para que as coisas possam dar certo. O Amazonas, Vossa Excelência que é de lá, sabe muito bem que nós só temos uma economia. E a nossa economia, se o povo brasileiro não consome, nós não produzimos. É simples, não tem outra mágica. Hoje mesmo, vendo agora uma matéria, caiu mais de 300% a produção de motos no Brasil. Quer dizer, a produção de motos no Brasil, quando a gente fala, é Amazonas, Manaus, e aí por diante. Então, os dados e as informações que nós temos a cada minuto, cada hora, são as piores possíveis. Por isso, sou favorável, acho que nós temos que reunir a bancada desses estados, discutir com os governadores, encaminhar o mais rápido possível, para que a gente possa dar uma alternativa a esses governos. Eu agradeço, incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Omar, e dizer que nós necessitamos colher, porque esse é um documento cuja iniciativa pode ter partido do governador Flávio Dino, mas é de todos os governadores. Exatamente. Por quê? Porque nessa renegociação nós perdemos muito. Todos esses estados, e são estados que estão sendo penalizados por ter feito certo, por não ter atrasado sua dívida, por não ter feito uma dívida para além da capacidade de pagamento. Então, outros estados se extrapolaram em suas dívidas e agora estão recebendo um perdão por parte do governo federal, uma moratória e depois um alargamento no pagamento, à custa de quem? Do sofrimento desses, como o Acre está com desabastecimento de água, como o nosso estado que vive com sérios problemas, tendo que paralisar inúmeras obras. Então, nós já estamos com mais de 30 assinaturas. Teríamos que ter em torno de 40 e poucas assinaturas de senhores senadores e senadoras. Na sequência, encaminharemos o documento ao presidente Michel Temer. E, se Vossas Excelências entender por bem, nós poderíamos marcar uma audiência de todos os senadores desse estado para tratar com o senhor presidente da República esse assunto. Porque, se tem 50 bilhões de reais para negociar com os estados ricos, o que significa 14 bilhões de reais
reais, que é o que aproximadamente vai dar, para distribuir entre os estados do Norte e Nordeste, que estão tendo uma perda efetiva com essa renegociação que foi feita, não é? Então, penso, senadora Amorim, que Vossa Excelência, que vem lá do Sergipe, que como nós sofre também, está extremamente engajado na luta. Muito obrigada, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência, senador Jorge Viana.